Galera, dia de clássico é Remo e Tuna, semifinal valendo vaga na final do Parazão, jogo único. O que você espera para esse jogo, torcedor? Vamos falar um pouco mais dessa Tuna aí que promete encardir pro lado do Clube do Remo, mas o Clube do Remo que vem treinando bem, né, e promete um bom jogo nessa noite de quarta-feira. Fique até o final desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí, se inscreva no canal, não esquece de deixar teu comentário, a gente tem lido todos os comentários, tem feito mudanças aí graças ao comentário de vocês, então bora pra cima. Leão! Galera, chegou a hora, é jogo decisivo, o Clube do Remo que já sabe se passar pelas semifinais vai enfrentar na final a Mucura, que passou por cima do Águia aí, né, com um certo retrospecto ali. Eu digo a vocês, aquilo foi pênalti, mas enfim, né, gente, enfim, tem certas dinâmicas que a gente não consegue entender, né, tá? A gente que não tem nada a ver com isso, a Mucura já está na final, o próximo adversário dela sai de hoje. Remo e Tuna, no Mangueirão, jogo único. Inclusive, ingresso hoje é R$40, tá, gente? É R$40 o ingresso hoje. E o Clube do Remo, que vem aí no retrospecto bom nos últimos 5 jogos em cima da Tuna. São 4 vitórias e uma derrota. Lá em 2021, quando o Clube do Remo perdeu para a Tuna, tá, gente? Lembrando que no jogo passado contra a Tuna, ao comando do Rodrigo Santana, o Clube do Remo ganhou por 3-1, salvo engano, e não propôs tanto a partida. Essa dinâmica que tem que ser passada para o treinador, para ele focar nos jogadores, gente. Tá? Focar essa dinâmica. Qual dinâmica, Ricardo? De propor o jogo, provavelmente dentro de casa. Dentro de casa, meu irmão, não é à toa que o Clube do Remo é um leão, o seu mascote. É porque dentro de casa você quer ver um leão voraz, entendeu? Você quer ver um leão pra cima, agressivo, tá? Mantendo a performance, manter uma linha alta, manter o adversário no sufoco. A gente sabe que é 11 contra 11, sabe que o adversário, não desrespeitando a Tuna, ela tem sim suas qualidades técnicas aí, física até mais do que técnica, porque vem do placar de 3-3 contra o próprio Castanhal, lá no CT do Castanhal, jogo bom, jogo bem puxado para a Tuna, né? Inclusive terminou nos pênaltis esse jogo, tá? Com a Tuna se classificando ali com a perca do pênalti do Bilal, né? Chutou, sentiu muito o rapaz ali, mas é aquilo, futebol é isso, né, gente? Então a Tuna que para aquele jogo entrou aí com o Lucão, Jorge, Dedé, Bruno e o William, né? Lembrando que a zaga da Tuna ela tem na média ali, o Dedé tem 1,90 e o Bruno tem 1,80, então o jogo aéreo é muito complicado, tá? Os laterais é 1,76 e 1,77 na outra lateral direita, mas são laterais rápidos. A Tuna utiliza daquele retrospecto do time do interior, de ter laterais com vazão rápida, tá? E os zagueiros mais postados. Porém, gente, o que foi visto nesse jogo da Tuna, tá? Nesse jogo passado da Tuna, foi que o jogo aéreo ele é muito sucinto a falhas ali dos seus zagueiros, tá? Não que o Dedé tenha um jogo aéreo muito, digamos, fraco, mas eles estavam devendo muito nesse jogo aéreo, tanto que o Castanhal buscou muito, apesar da sua pouca estatura baixa, né? Mas buscava o Bruno Rangel lá, tá? Seus laterais apoiam bastante, tem força para ir e voltar, porém você sabe que vai cansar, né? E você tendo uma boa dinâmica ali, dá para se surpreender. Até porque esses laterais rápidos dele vai poder tentar frear a dinâmica do Janderson ali na frente, que provavelmente vai ser titular, tá, gente? Falando um pouco mais para frente da Tuna, ela joga com uma espécie de um 4-4-2, mesclando ali, aparecendo um meia mais rápido ali pela frente. Então ela joga com Bagagem, tá no meio, o Cauê, o Paranhos e o próprio Ronald, mas o Ronald apoia mais o próprio Anderson, no caso, que é meia. E esse faz um quarteto de meia ali, porém, o Paranhos apoia muito para chegar na frente e o Bagagem também chega muito, apesar de fazer mais a volância do que o Cauê, tá? Mas é um jogador que chega muito, inclusive fez 2 gols no jogo passado aí a favor da Tuna, tem um bom chute, é o cobrador de falta oficial da Tuna ele, tá? O Thiago Bagagem aí, que deve sim merecer uma certa cautela com ele. Bom, mais à frente, o Anderson também que joga bem, faz a volância ali, meio campo. Mais à frente ela joga com o Édico, que sempre está pisando na área. O Édico que tem 1,80m, 1,82m, o Anderson tem 1,80m. E jogou nesse jogo passado, não foi o menino lá que jogou. Quem jogou nesse jogo passado foi o Ronald.
muito rápido, ágil ali pelas pontas, caindo bem, até sofreu um pênalti. É aquele jogador que a Tuna joga sempre para ser aquele jogador mais rápido, né? Teve as mudanças no segundo tempo, no seu lugar entrou o Gabriel Furtado ali, tá? Que fazem bem aquela função. Então são jogadores que vão apresentar uma bastante dinâmica ágil na frente. O retrospecto da Tuna é esse. Uma agilidade na frente no seu setor laterais, tá? E fluir pelo meio. Se for aquela bola alta, sabe que vai ser difícil de chegar. Porém, dá para chegar porque seus zagueiros são zagueiros de forma lenta, tá? De forma lenta. Indo para o Clube do Remo, gente. Indo para o Clube do Remo, o que acontece? Não podemos contar com o Sávio nessa partida, tá? Porém, no setor direito, o Ivan Alvarino, que havia jogado no Guarani com o treinador Daniel Paulista, ele fez aquela direita. Porém, nesse jogo não foi feliz, tá? Ao contrário dessa vez, nós sabemos que o Clube do Remo faz um setor de 4 ali no apoio. Então, vai provavelmente com o Klaus e eu manteria o Reinaldo, tá? Eu manteria o Reinaldo porque são dois jogadores altos e o Edgo e o próprio Anderson que vem de trás, eles são jogadores altos também, justamente com o Paranhos. Então, a Tuna vai pro jogo aéreo também, tá, gente? Pode esperar, porque seus laterais são rápidos. O que acontece? E se tratando do ataque, eu faria uma mudança, mas na zaga vai entrar com certeza Klaus, Reinaldo e eu colocaria o Cadu por causa dessa descida rápida, seguraria mais ele um pouco, porque o lado dele está muito rápido se o Jadson jogaria, tá? E o Alan Rodrigues com certeza vai ser titular, tá? Ele pode vir com o Ivan Alvarino para deixar o Alan Rodrigues flutuar mais na esquerda, já que ele vai ter um lado muito rápido na direita, com o Jadson e o próprio Janderson fazendo aquela descida ali. Então ele pode optar por essa situação, tá? Fica a dúvida no ar, e justamente para isso, porque ele pode querer segurar o Ivan Alvarino, mas o Ivan Alvarino não vem bem, gente. Então, como o Clube do Remo não tem um lateral de contenção, tá? É essa dificuldade que o Clube do Remo enfrenta. Porque os laterais do Clube do Remo, tanto o Cadu quanto o Marcelinho, são laterais que apoiam muito o ataque. Então, se você quer propor o jogo, né, sabendo que vai descer naquele lado, ou o Gabriel Furtado, ou o próprio Ronald, tem que ter algum lateral rápido ali. Não vai dar conta o Alvarino ali, tá? Então, gente, mais à frente, com certeza Caio, né? Jadson, tá? E o Dodô. Se o Pedro Castro tivesse treinado um pouco mais, eu utilizaria o Pedro Castro, porque eu daria mais uma segurança e uma bola mais pensada ali no meio, porque não que o Dodô não faça isso, mas ele é muito rápido, né? E ele busca mais o ataque, tá? Foi uma boa dinâmica, porém deixou a desejar em certo retrospecto. Provavelmente ele vai utilizar de volta o Pedro Rocha, porque ele gostou da dinâmica com o Pedro Rocha, e o Janderson na outra ponta. Centralizado, eu, sendo franco com vocês, eu utilizaria o Felipe Viseu. Porque o Felipe Viseu segura mais que o próprio Ítalo. Porém, o Felipe Viseu treinou pouco com o treinador e ele pode ir com o Ítalo para ser mais conservador, como eu falei para vocês. Na própria entrevista do treinador, ele é muito pé no chão quanto a isso. Mas eu pergunto a você, qual seria a sua melhor onzena? Né? Eu venho aqui com duas mudanças, tanto no ataque quanto na lateral direita. A da lateral esquerda com certeza vai acontecer. Mas é nessa dinâmica que o Clube do Remo vai trabalhar hoje, gente. Com um banco melhor, com o retorno do Pavani, mas ele provavelmente vai no banco, não duvidem disso, tá? Mas eu, sinceramente, se tivesse utilizado mais o Pedro Castro, eu utilizaria ele no lugar do Dodô, tá? Bom, eu digo pra mim que não será um jogo tão fácil assim. Se o Remo propor o jogo, será uma dinâmica melhor e mais fácil. Porém, se ele ficar como ele fez no jogo passado, será mais complicado porque a Tuna vem para cima. Mais do que o Águia fez com o rival ontem, né? Que certas horas o rival até substituiu aos 28 minutos todo mundo do ataque e o Águia não soube aproveitar o momento. Bom, gente, pergunta a você aí do outro lado. Nessas horas. O que você acha? Quanto vai ser o seu placar? Eu chuto aí, gente, um placar de 3-0, tranquilo, tá? Para o Clube do Remo. Se o Clube do Remo propor o jogo. Não querer dificultar suas ações, porque nós temos jogadores de qualidade que conseguem trabalhar muito mais ali a bola do que o adversário.
tá? O adversário que vem pro jogo e sabendo que é jogo único, ou você empata para ir para os pênaltis, ou você sai em busca da vitória. O adversário provavelmente vai querer não propor, esperar um pouco mais, porém sair em contra-ataque. Podem esperar isso. Mas diga aí qual o resultado você acha, tá? Lembrando, segue aqui a coleta do Pix para a Páscoa Solidária da galera da Remotoqueiro, que se fará presente hoje no Mangueirão com toda certeza, tá? Espero que tenha um bom público, espero que o Clube do Remo saia vitorioso, como a gente sempre conta aqui no canal, gente. Sem medo de ser feliz, como já dizia a nossa amiga Luzia Lima, né? Parte pra cima e bora, Leão. É garra, força, fé e bora pra cima. Valeu!